Olá, esse é o Comendo a Bola, 6º episódio, mais um episódio aqui no ritmo da Copa do Mundo. Está se aproximando, está chegando a hora e no programa de hoje, mais uma parceria com o @velhofutebol, nosso assunto é nada mais, nada menos do que Diego Armando Maradona, um dos maiores camisa 10 de todos os tempos. Um jogador, uma figura, um ícone do futebol argentino, mundial, né? Napolitano e mundial. E, segundo aí a nossa postagem do Velho Futebol, uma postagem que remonta aí à Copa de 90, logo na abertura da Copa. Jogo de número 1. Argentina e Camarões. Uma derrota, é isso? 1-0 Camarões. Para Camarões. Uma falha clamorosa de Goleiro Pumpido. Então, baseado aí nessa postagem do Velho Futebol, a gente dá o pontapé inicial para o nosso 6º episódio de Comendo a Bola. Contextualiza, professor. Então, Maradona é super famoso, mesmo depois que parou de jogar, continuou aprontando, aparecendo na mídia, teve diversos problemas de ordem pessoal, envolvimento ainda como jogador com drogas, né? Uma idolatria, eu diria até... Exagerada. Cega, eu ia usar a palavra, exagerada dos nossos vizinhos aqui. Mas de qualquer forma, um personagem, uma personagem, né, Maurício? Não sei. Uma personagem. Não, eu ia dizer pelo uso do artigo, né? Uma personagem marcante do futebol mundial, né? Copas do Mundo e Maradona. Sempre seguiu linhas diferentes, né? Quem? O Maradona. Piadas que não deixaram de existir. Maradona, muito jovem, foi cogitado para a Copa que foi jogada no seu país, em 1978, na Argentina. Porém, não foi convocado. O melhor jogador da época era Kempis, né? Foi o melhor da Copa, junto com o Luque, Passarella, Idade tinha o Maradona em 78? Teríamos que dar uma remontada aí para... Salvo engano, ele era de 60, 18 anos. É. Era muito novo, o Menotti não levou Maradona, porém, Copa seguinte não tinha como evitar, Maradona jogou. A Argentina, inclusive, fez o primeiro gol em Copa, se não me engano, no jogo contra a Hungria. A Argentina passa de fase. Também estreia com uma derrota, presidente, em 82. Por ser campeã em 78, a Argentina faz o jogo de abertura contra a Bélgica. Exatamente. 1-0 Bélgica. Pois a Argentina ganha, não tenho certeza da ordem, mas ganha de El Salvador e da Hungria e classifica. Para o triangular. Cai na chave do Brasil. Com a Itália. Brasil, Itália e Argentina. Que baita triangular. A Argentina perde para o Brasil. Só campeões do mundo. Perfeito. 3-1. 3-1. Baita atuação de Serginho Chulapa. Gol de Júnior. O Zico, né? Se não me engano é o Éder que bate a falta. A bola vai no travessão. Pinga e o Zico faz 1-0. E o gol do Argentina, Ramon Dias, né? Se não me engano. Um golaço. No ângulo do Ramon Valdir Dias. Pérez. Um golaço. Jogo número 2 do grupo, Itália e Argentina. 2-1 para a Itália. Tá? Ou seja, o Brasil tinha um saldo de gols melhor. Por isso que o famoso jogo do Sarriá, estádio que não existe mais, Não, foi derrubado. o Brasil joga pelo empate. Tem pessoas que não entendiam exatamente qual é a lógica. Porque, primeiro, não era um mata-mata, né? Era um triangular. O Brasil tinha um gol a mais de saldo. Maradona tem uma passagem negativa. Porque ele, no jogo Brasil-Argentina, ele é expulso. Ele agride o Batista, né? Ele faz uma agressão no jogador Batista, né? Parece que dá um pisão. Aliás, o homem do desmaio. Numa transmissão no Rio Grande do Sul, né? Isso muitos anos depois, né? Mas é bom contextualizar, né? Batista. Grande Batista. Jogador Jogou no Havaí depois. muito depois. Mais famoso pelas passagens, sim. Teve jogou no Havaí. Final de carreira. Não lembrava. Mas passagens famosas pelo Inter e pelo Grêmio, né? E aí, claro, né? Aí na Copa seguinte... Um dos poucos jogadores, né? Não são muitos que fizeram essa transição, né? Ou são muitos? Tem uma Na lista. época, acho que ainda... Era mais fácil? Não. Hoje em dia é mais difícil, vamos botar assim. Hoje em dia é mais difícil. Mas alguns, né, jogadores fizeram essa transição, mas o Batista talvez tenha sido um dos mais emblemáticos, né?
Depois do Tesourinha. Porque assim, vamos dizer, talvez seja uma das maiores rivalidades do Brasil, essa rivalidade gaúcha É a e maior Porto rivalidade, Alegre, eu acho talvez que é a maior, né? É a maior. É a que mais sanguinária, mais Polarizadora. sanguínea, né? Sanguinário é o que mata muita gente. Não, mas é verdade, porque hoje em dia estamos brigando com qualquer coisa. É uma pena, inclusive. É, mas assim, ó, o Batista mudou e talvez aí quem mais mudou, eu não me recordo assim. É que tem um lance de mudar direto de um pro outro, e aquele que passou e depois foi pro outro. Tipo voltou. Tinga. Cuca, Tinga, Lima. Aí tem uma. Será que a o lista é grande. Maradona jogaria no River Plate? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que não. Não. Ele não não teria jogaria. essa condição. É o Renato Gaúcho jogando pelo Inter. Não existia essa O possibilidade. Fernandão pelo Grêmio. Enfim, demos uma barrigada no assunto. Mas é importante para Claro. contextualizar para o nosso público, que é Claro. um público muito eclético, para ver como a gente tem essa Capacidade. capacidade de entender a relação do futebol com o dia a dia das pessoas, né? Verdade. O que eu posso só concluir? Claro. Não, é que São três Copas. ele me fez lembrar Não. de um personagem também, que inclusive que escreveu um livro sobre todas as Copas do Mundo, que tinha o apelido de O Eclético. Orlando Duarte. Orlando Duarte, Verdade. grande comentarista, Ele tem um almanaque de Copa do Mundo. Isso, todas as Copas esse aí. do Mundo, é. Eu tenho esse almanaque. Mas ele fez Da Copa de até 90. 90 foi o último, acho, não foi? A do não Orlando lembro. Duarte. Não lembro. Foi Posso, 94, posso pesquisar. talvez. Aparecerá na informação correta já aí. Ou não. Ou não. Excelente. Copa do México 86, inclusive às vezes é até sinônimo de Maradona, né? Não é sinônimo de Maradona. Na tua opinião. Ah, não. Acho que na opinião de Se a todo gente mundo. aplicar o VAR retrô em 86, nós não temos a Argentina como campeã do mundo. Não Bom, saberíamos, porém, né? difícil, né? Então, Não, assim, ó, tu já tá. Mas enfim, diga lá. há algumas Copas que estão Marcadas pelo desempenho de acima da média de alguns jogadores que entraram para a história do futebol justamente, né, por esse fato, pelo desempenho em Copas do Mundo acima do Sim, normal. Maradona foi um deles, concordo. Né, e Pelé 58, Garrincha não, 58, 62. 58 70. Pelé, claro que sim, no sentido, mas o Pelé viria a, Sim, mas em a 58 ele confirmar foi... a sua... 58, 70 ele foi acima da média. Mas ele nem era titular no Maradona em início de 86 e o Garrincha em 62 talvez sejam os Maiores dois sinônimos. melhores exemplos, né, de quando uma Copa está muito ligada ao Eu desempenho de um... posso citar Romário 94, vocês estão... Uma referência faz sentido, tá na linha, né? Embora talvez eu não ache que o Romário tenha sido o cara que ganhou a Copa. Embora tenha sido isso construído pelo conceito de futebol, mídia. Mas Romário foi muito importante em 94. O mais importante jogador da seleção Temos, brasileira. certeza. temos no nosso cronograma um programa sobre a Copa de 94. Sim, eu só fiz um parênteses Claro. para referendar. Nós estamos falando Garrincha 62, Maradona 86 e Romário 94. E eu acho que se a gente buscar para trás e para frente, até aqui no ano de 2022, nós temos aí iniciando uma Giuseppe Copa. Meazza em 38. Mas daí, vamos lá. Vai diminuir Copas antigas? Não vou diminuir, mas Não assim, existiu. Eu, como historiador, eu não aceito esse argumento. Você 38. é formado em história? Eu sou historiador por Não, dedicação. não é não tenho a necessário. faculdade de história. Não, não é verdade. necessário. Mas Claro. Giuseppe Meazza em 34 e 38, mas em 38 ele foi o grande comandante da Então, Itália. nós estamos falando em Copas de 30, 34, 38, Gente. 50, 54, 58, 62, 66, 70, Tu vai 74. citar todas as Copas. E nós estamos falando assim, ó. Nós temos poucas. quantas Copas nós temos? E nós temos aí 4 atletas que Entendi. talvez tenham se destacado a ponto de dizer os caras de Copa. Boa, entendi. Entendeu? Verdade. E um deles é Bom, no Diego caso Armando do Maradona. No caso do Maradona é inevitável. Concordo. Eu vou aproveitar aqui para falar sobre um documentário feito por um cineasta sérvio, Kusturica. Não sei se a pronúncia é exatamente essa. Talvez Kusturica, mas enfim. Meu Deus Talvez do céu. Eu tem vou que chamar vou um dar especialista em pronúncia.
Em línguas eslavas eu sou menos pior. Então não deveria nem ter se Eu manifestado. tô um pouco envergonhado Mas- do meu sérvio, mas eu fiz um teste. Petkovic, o Pet pode ajudar a gente. O caso é que o filme é absolutamente sensacional e ele começa com a igreja maradoniana. Que eu acho, pá, desculpa, eu acho isso tão ridículo. Puta, me escapou, segue, eu acho tão ridículo. É exagerado. Pá, eu tenho uma. Eu acho ridículo. É exagerado, mas também serve como um balizador do Fanatismo, né, cara? do tamanho do Da Maradona. idolatria. Né? Esse fanatismo ele tem uma origem, uma razão. Então, assim, o que o Maradona produziu, e acho que os argentinos têm Relação. uma capacidade muito maior do que a nossa, dos brasileiros, em abraçar a seleção, né? A questão são de mais da nacionalismo. Nós aqui no Brasil temos aquela... Eu não vou torcer porque não tem ninguém no meu time, Isso, eu não muito vou torcer carioca, porque tem muito carioca ou muito paulista, muito... Tem. Puta merda, a seleção não... É verdade, isso isso é verdade. ocorre. O argentino, ele abraça. Ele abraça o azul e branco e vai. E isso faz com que a gente tenha esse tipo de... O documentário, ele é muito mais amplo, né? Mas ele é focado no Maradona. Toda a história do Maradona. Ele, na seleção. Esse filme, ele é do começo dos anos 2000, ou seja, com Maradona ainda vivo. Há outros filmes. Já tinha jogado Agora- a sua última Copa, 94. em 94. Puta, Maradona aparece em situações deploráveis. Deploráveis, né? Extremamente É, do ponto- obeso. Obeso, Atirando é em um jornalista com arma de chumbinho. é um pouco triste, inclusive. Acho que a história de A vida, vida do dele Maradona é triste, né? Mas há um outro, 60 anos, né? Novíssimo, né? há um outro documentário que agora me fugiu o nome, mas lançado mais recente por ocasião da Na morte Amazon do Maradona. Não sei onde que eu assisti, acho que foi. Em que mostra morte dele, especula, né? não, de que alguma forma não se... Maradona foi uma personagem que não ouviu não. As pessoas não falavam Nunca não tiveram a pra Maradona. coragem de contrariá-lo. Então isso forjou um pouco digamos assim, a personalidade do Maradona, a falsa impressão Eu de que lembro ele... desse segundo documentário. porque Tudo pode, lá né? desde o início, quando ele começa a jogar no Argentino. Primeiro com o Argentino Argentino Júnior. Júnior. E aí, antes do Argentino, tem um time de bairro. Então, ele sempre tinha situações Vila em que ele... Fiorito. Isso, ele ia lá e não conseguia, e os caras passavam a mão na cabeça dele, não, vem cá, faz aqui. Então acho que desde pequeno ele teve aquela coisa de ser um pequeno homem com um grande futebol e que todo mundo passava a mão na cabeça. Talvez isso tenha se trazido pela vida dele. Agora, Não, como com certeza. como canhoto, eu vou, assim, ó, como canhoto, talvez um dos maiores que eu vi jogar. É indiscutível. Indiscutível, né? talvez, O isso. jogador Dissocia a pessoa Maradona, do jogador. Eu não sou o cara que vou apontar o dedo para a história de vida do Maradona. Acho que ninguém pode. Né? Né? também Eu não. acho que a história de vida do Maradona, como esses documentários Sugere? que a gente está falando aqui mostram, né? É uma história que acaba até por ser uma história triste, né? Porque acaba de forma trágica. Mas, tamanho do Maradona é inquestionável. É inversamente proporcional ao tamanho dele como pessoa. Mas existem algumas passagens, voltando até em Copa do Mundo, mas é óbvio que tudo que foi colocado aqui é super importante, né? A seleção argentina, depois do título de 86, né, vai para a Copa de 1990 já sem um certo brilho, né? O Maradona ainda está lá. Tem um parceiro muito bom que é Cláudio Canidia. Exato. E justamente o Canigia brilha, principalmente contra o Brasil, né? Elimina Num jogo injusto, né?
Vamos lá, entre nós aqui. Como é que é o gol da Argentina nesse jogo? Maradona vem driblando, pega, dribla, ninguém dá um cacete nele no meio. e O alemão, consegue soltar o alemão podia ter chegado nele antes. Tu estás crucificando o alemão. Não, tô crucificando, só que ele podia ter chegado. Podia. E o Dunga também? Não podia. Também, Dunga e alemão podia ter chegado. Alguém tinha que ter Alguém feito tinha que alguma ter segurado ele. Verdade. Aí o cara dá 2, 3 comes, deixa o cara na cara do gol, o Canija com a qualidade que tinha, meteu a bola com qualidade. Driblou o Tafarel. Mas tem algumas coisas que assim, ó, tudo bem que o clima na cidade de Nápoles, naquela semifinal, que depois passa pela Iugoslávia, depois do Brasil passa pela Iugoslávia nos pênaltis, 0-0, e a Argentina ganha nos pênaltis. Salvo engano, ele erra a cobrança nessa disputa de pênaltis, tá, contra a Iugoslávia, e vai para a semifinal contra o time da casa, a Itália. Tá? Entendi. O que acontece? A Itália sai na frente com o gol do Schillaci, e o Canija, uma raspadinha, empata o jogo. Totò Schillaci. O clima era o seguinte... Ninguém conhecia também. Como não? O cara estava convocado. Ele era reserva. Ele assume na hora. É que nem 82, o falecido Paulo Rossi. O cara estava envolvido em rolo de aposta, reaparece numa convocação e faz 3 gols contra o Brasil. O Rossi tinha ido bem na Itália em 78. Tinha, mas veja bem, um cara que tinha envolvimento em problema com jogos, apostas, e ressurge. Assim como Totò Schillaci, que é esse cara? Onde é que surgiu esse baixinho colocado? Ele não era um astro da Itália. Não era um astro. Eram outros jogadores. O Baggio acabou sendo de alguma forma a estrela da Copa. Foi um artilheiro. O Zenga. Mas voltando, o clima em Nápoles, o Maradona tentou fazer uma coisa que eu não acho assim... Como é que eu posso dizer? Não acho que ele deveria se vangloriar tanto. Ele tentou botar toda a torcida do Nápoles contra a Itália. Contra a seleção italiana, porque o sul da Itália sempre foi discriminado pelo norte, etc. Então ele jogou toda essa questão nacional do norte rico contra o sul pobre da Itália, dizendo, pô, esses caras... Tudo bem, tem isso, né? O pessoal de Milão... Os caras abraçaram. Alguns pouquíssimos. A maioria dos napolitanos torceu para a Itália. Eu vou aproveitar essa deixa. Não foi uma coisa muito legal. Eu vou aproveitar essa deixa. Tem mais um complemento, mas ok. Não, só para fazer aqui uma outra referência a um filme também espetacular chamado A Mão de Deus. O programa tá hoje sobre cinema, né? É muito culto, é muita cultura. Esse filme especial. Se vocês não assistiram, assistam. Mas é A Mão de Deus ou La Mano de Deus? A Mão de Deus, o filme é italiano. Não sei como é que seria o título. La Mano de Dio. Espetáculo. O meu cérebro, eu tô gastando cérebro em italiano hoje aqui. Esse filme... Não é La Mano aí, eu não sei italiano. Esse filme é um filme maravilhoso. Diretor Paolo Sorrentino. Espetacular. Não, é um filme... Por que eu vi uma alegria ao falar o nome de Paolo Sorrentino? Eu lembrei aqui. Do restaurante. O restaurante do nosso amigo? O filme... Espetáculo. Não, ele é absolutamente sensacional. Ele é espetacular. É uma das dicas. Não, é um filme. Ficção. Que ficção... é um filme sobre cinema e a ida do Maradona para Nápoles. A cidade Nápoles, a gente fala o clube Napoli. A ida de Maradona para a cidade, né, e para o clube é o pano de fundo. Fala alguma coisa da máfia? História. Tem a máfia na não especificamente da máfia. Assistam esse filme. É um filme muito... Pessoal, coloca aí no... Vai será colocado. É um filme muito bonito. Tá. E o Maradona não aparece no filme, a não ser quando do gol da Copa de 86. Mas é um filme espetacular. O filme é uma referência. O gol mais bonito da Copa, daquele jogo, tenha sido aquele dribla Deus e o mundo. Mas fiz essa referência a esse filme no embalo do que tu estavas nos falando da questão de Maradona e sua relação com Nápoles. Isso é finaliza então. Muito claro. Eu queria complementar porque tem a ver.
Se vocês, eu creio que vocês devem lembrar o seguinte: a Itália, claro, passa nos pênaltis, ele faz o gol na cobrança, inclusive, o Goicoechea se consagra. Sim, o Goicoechea se consagra, exatamente. Ele pega, se não me engano, 2 pênaltis, no mínimo 2 ou 3. Acho Também que sim, foi um goleiro só de Copa também, né? jogou no Internacional depois, aqui em Porto Alegre. Mas a cena que eu acho que ele não se contém. Na final, Itália e Alemanha Ocidental, na hora do hino da Itália... Na época ainda era Alemanha Ocidental ainda? Sim. 90, né? Que o muro cai em 89. Mas justamente a virada do país já é a Alemanha, mas a seleção que joga a Copa é da Alemanha Ocidental, porque foi classificada assim. Quando toca o hino da Argentina, os italianos no Estádio Olímpico de Roma vaiam de maneira deselegante, não há como negar, e ele, muito sorrateiramente, esperto, quando a câmera tá nele, ele solta um hino de puta, ele solta os palavrões, porque estão vaiando o hino do país dele. São duas coisas feias e não e depois de 90 ele ficou quanto tempo ainda no Napoli? Não sei se... Teríamos que olhar, mas ele quebra, hein? Ele jogou no Sevilha depois, de final de carreira. 92 ele estava no Sevilha. Volta pro Boca. Joga contra o São Paulo num amistoso no Morumbi. Então. Mas eu acho essas duas passagens da Copa de 90 não são agradáveis, né? Sim, e aí 94... O que marca mais pra mim é aquele olhar dele... extremamente raivoso em na 94. Copa de 94, quando ele faz aquele gol, que ele sai pro doping e é pego no doping. Não. Essa é a questão. Sim, não. Sim, senhor. O gol que tu estás falando foi contra a Grécia. E o doping é no segundo jogo contra a Nigéria. O senhor misturou as duas, mas ok. Tá. Mas isso. o olhar de ódio, ele faz o gol contra a Grécia. de quem tá realmente assim, possuído por alguma coisa diferente. Porque ele já vinha com muitos problemas de droga e ele se prepara, ele fica em forma. Porque ele tava gordo antes da Copa. Isso, então ele se prepara de verdade. E aí eu não entendo, né? Dizem que foi o quê? Efedrina, né? Efedrina. E aí é difícil até, eu não sou da área de farmácia, nada. Como é que tu vai avaliar? Foi pego no exame. Não há, né, presidente? Hoje até a maconha... não pode no futebol? Não pode. Nada? Nada. E não tem o que dizer, né? Existe na verdade um rol gigantesco de drogas. Deixa ele completar que ele conhece. Não conhece as autoridades. Conhece a legislação. As autoridades médicas têm conhecimento. Existem alguns remédios que podem ser ministrados, mas tem que ser comunicado previamente, etc e tal. Isso. O porquê daquele tratamento, porque são remédios que podem, no metabolismo corpóreo, vir a apresentar algum tipo de tipo de resquício que no exame apontem, olha, esse remédio metabolizou e deu tal substância, então isso precisa ser informado. O rol é gigantesco. Então assim, quando o atleta fala, eu passei uma pomada que causou isso, tu tem que comunicar o médico direto, exatamente, cara, tá louco, isso é porque o médico precisa informar. Hoje, inclusive, você pode ver em vários momentos do futebol atletas que tomam remédio no decorrer do campo, do jogo. Vocês viram? O remédio é analgésico, às vezes, para dor mesmo. Tá tomando ali um remédio durante mas é um remédio cujo formulismo, a formulação farmacológica permite que sejam... a dosagem X é permitida. Não é nem dosagem, a própria droga que é utilizada. Remédio é droga, né? Aquela droga é permitida e ela pode ser utilizada. Eu acho que essas lembranças mostram o quanto o Maradona era uma personagem. Já aprendemos essa parte. Um cara visceral, né? Porque ele vivia todas as passagens. Ele era muito sanguíneo. Isso, a flor da pele, emotivo. Agora, como jogador de futebol, com a bola no pé, ele era excepcional. Genial, né? Sobretudo... Exatamente. Genial, sobretudo ali na segunda metade dos anos 80. O Napoli com Careca, alemão. O Napoli, quantas vezes tinha sido campeão italiano antes? Nunca. Nenhuma. Uma vez. Ele simplesmente revolucionou aquele, como tu falou, aquele sul pobre
descriminalizado, aquele sul pobre marginalizado da Itália, a ponta da bota, vamos chamar assim, né? Quase. Quase, né? Mas vamos lá. Vamos lá, o calcanhar da bota. Não é o calcanhar, é outra parte. O ponta no peito do pé da bota, mais ou menos. Porra, um pouquinho acima, tá ali, na canela. lá embaixo, assim, sabe? Sempre envolvido com máfia, sabe? Próximo da Sicília, aquele problema todo que tinha naquela região mais sulista da Itália. Aí surge um cara que é trazido e que revoluciona, não sozinho, evidentemente. Ele abraça e é abraçado por Nápoles. Ele é abraçado por Nápoles. Vem lá o alemão, vem lá o Careca, se junta aquele grupo lá e transforma um time pequeno. Não. Mediano. De pequeno para médio. Não, mediano para médio. Pequeno não, porque sempre teve muita torcida. Tinha um grande estádio. Não se pode dizer que... Um time que não tem título não é um time grande. Eu não sou especialista em campeonato italiano, né? Acho que é uma outra discussão. Só acho que um o time Napoli de pequeno para médio. Não. Vai chegar em médio, mas não vai passar disso. O que é o Napoli dos últimos anos depois de Maradona? Quem é o Napoli depois de Maradona? Não é nada? Depende. Não radicaliza. Eu acho o Napoli é muito pouco. Ele, inclusive, foi rebaixado um tempo depois. Passou um tempo. O Napoli é muito pouco depois do Maradona. Isso é muito Hoje em dia o Napoli tem se mantido num padrão bom, tá? Bom, mas não é o padrão de nível A. É bem menos. Claro, não tá ao nível de... Eu só queria citar... Juventus. E não vai chegar lá. Milan e Inter, né? Mas... O Napoli nessa fase, se não me engano, em 1989, ele é campeão da Copa da UEFA em cima do VfB Stuttgart. Como é que é o nome do time? VfB Stuttgart. Impressionante. O professor, quando fala de alemão, a gente... Eu fico bastante... Eu não acompanhei as finais. Quanto é que foi? Por quê? Porque 88, 89. O senhor é torcedor desse time aí que o senhor falou pra você? Eu tenho simpatia por vários clubes alemães, sendo que o principal é o VfB Stuttgart. Como é que é o nome dele? A sigla VfB. O time que jogou o Dunga. Perfeitamente. Entre outros, Bordon, Kaká, Elber. O Dunga, quando foi convocado para a Copa de 94, estava no Stuttgart, né? E o Stuttgart perde a final pro Napoli do Maradona. Isso... Quanto foi o jogo? Foram 2 jogos. Na época não era jogo único, partidas. Era em casa e fora? Se não me engano, o jogo na Itália foi empate e a vitória do Napoli na Alemanha, se não me engano. Mas depois... Estádio São Paulo. Pode aparecer na tarja. Não bota coisas contra o Stuttgart. Como mas não? Me entristece. Stuttgart teve chances depois de ganhar a Recopa de 98, aí perdeu pro Chelsea. Teve 2 chances de títulos europeus, perdeu as 2. Que glória. E hoje o Stuttgart tá na... Primeira divisão, amigo. Joga Bundesliga. Que glória. Uma das maiores ligas de futebol do planeta. Segunda, né? Pro Stuttgart passar... hoje em dia vai ser... Não, passar pela... por exemplo, o Maradona é maior que o Stuttgart. Não se discute isso. É indiscutível. Corta! Pelo amor de Deus, as bobagens que o cara tem que escutar aqui. Para tu! Não se compara clube com jogador. Nesse caso se compara. Não se compara. Maradona é muito maior que o Stuttgart. Maradona é maior do que o Stuttgart. 2-1. Retenha-se na sua significância. Argumente, por favor. Voltando à Copa do Mundo, eu queria citar... Tem alguma Copa do Mundo? O programa... Obrigado, porque o Stuttgart não joga a Copa do Mundo. O programa é sobre Maradona. Isso, então voltamos a falar Maradona, vou aqui reconsiderar o que... ou reformular o que... Maradona é maior que muitos clubes mundo afora, incluindo-se o Stuttgart. Não concordo, porém não temos tempo para levar essa discussão adiante. Aonde o Maradona foi maior? Na seleção ou em Nápoles? Boa pergunta. Acho que atingiu o mais alto nível nas duas frentes. Mas eu queria citar uma coisa que me irrita. Uma coincidência. Deixa eu falar uma coincidência antes de mais nada, antes da tua irritação, já que tu tem uma coisa que me irrita. Tu brigou com esse corte aqui. O Napoli e a seleção argentina são azuis e brancos. Coincidência, ele atingiu o maior... O Munique 1860 também é azul e branco. O que isso tem a ver com a conversa? Tá aqui, só por isso. Tá. Só por isso. Fala. Tá ali, ocasionalmente,
O azul claro da Argentina. Eu acho que tem uma questão na carreira do Maradona que é interessante. Várias carreiras que teve na vida, né? Mas na carreira do Maradona como jogador, que é interessante, é que dentro da Argentina ele não tem tantas... Relevância? Não relevâncias, mas tantas conquistas, né? Salvo engano, ele teve um título pelo Boca, ali 80, 81, quando ele retorna do Barcelona, salvo engano, mas ele tem um título. Eu não tenho certeza também. Então, mas assim, não é uma... Ele não foi bem no Barcelona, porque né? Não. Fez rolo, brigou. Claro, ele brigou em todos os lugares. Mas brigou muito, né, naquela época, né? Tem uma pancadaria, uma acho pancadaria que contra o Atlético de Bilbao, se não me engano. Não lembro o Romário ficou um ano no Barcelona e aprontou, mas só que jogou muito, né? Outra fase, né? Posso dizer uma coisa que me incomoda muito? Você pode. O Maradona, com esse gol de mão, não precisa nem botar no VAR retrô, né? Seria ridículo pra gente dizer, ok, Maradona, VAR anulou. O fato de ele fazer o gol, de ser o esperto... Eu não anularia o gol do Maradona. Continua a irritação. Vamos punir esse árbitro aqui, presidente. O que acontece é o seguinte, ele se vangloriava. Da sacanagem que ele se achava um malandrão, mostrando uma falta de respeito, inclusive, com os ingleses. Porque é o seguinte... Mas eu não quero falar. A falta de respeito com os ingleses não é só por conta disso. Nós vamos ter que retratar a Maldivas, a Falkland, tudo Eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra. Tá bom, então tá com a palavra. Compartilhe a palavra. Daqui a pouco. Aí não tem a parte com ele. Não, nesse momento eu quero concluir. Ditatorial. Nesse momento, sim. Bem Hitler. Vai. Eu acho que é o seguinte, cara. Pô, tudo bem. Eu me beneficiei de um erro de arbitragem. Cara, nós temos um padrão ético de comportamento, cara. Ele pode argumentar que é no calor do jogo, que ele tentou cabecear, talvez até tenha tentado cabecear. O que tu acha daquele lance? Tentou cabecear, não. Tentou porcaria, ele foi com a mão mesmo. Tá, e ele passa o resto da vida dizendo que eu sou bom, que é a mão de Deus, e assim eu acho baixo, tá? Eu acho baixo, enfim, não me descia. Agora ele não vai falar mais, infelizmente, mas ficou na história, tá? Então, eu acho muito baixo essa passagem dele. Agora, pegue a palavra. No documentário do Kusturica, não vai se corrigir a Não, eu não tenho certeza. Ele fala, inclusive uma passagem muito engraçada, que o príncipe Charles queria conhecê-lo. E ele recusa. Depois de que ano será isso? Depois da Copa de 86? Isso, depois da Copa. Tudo bem. Mas, né, como a grande figura do futebol, em algum momento as suas vidas se cruzaram, se aproximaram e foi sugerido a ele, e ele disse, eu não quero. Eu não iria me encontrar com aquele cara que estava lá do lado dos ingleses, que mataram nossos soldados e tal. Tu vê, tudo bem, aí eu acho que está mais dentro do contexto da geopolítica, não do esporte, onde ele cometeu um ato... Mas o esporte estava naquele momento, aquele jogo... Mas é futebol que eu tô falando. Exato, eu entendo. Sei que era futebol, mas aquele jogo tinha um simbolismo muito grande. Eu acho que assim, sinceramente, nós falarmos de Maradona dentro de campo é fácil. É gênio, é jogador especial, com jogadas especiais, com manobras dentro do campo especial. A hora que tu dissocia o Maradona jogador do Maradona pessoa... O Maradona pessoa é um lixo. Desculpa a minha expressão. Eu discordo. Eu acho que ele é um lixo. Porque ele não é exemplo pra ninguém. É verdade, ele não é exemplo. O fato de não ser exemplo... Em todos os assuntos. Não o reduz a um lixo. Não, a minha opinião. Ele é lixo... Eu sei que é a tua opinião, mas tu não podes te referir a uma pessoa que tem uma doença... Que era o caso dele, alguém que... mas ele teve todas as oportunidades para se curar. Não, eu acho que ele como pessoa... A dependência química é uma doença bastante séria e ele lutou contra essa dependência química. Então existe essa... Assim, vamos fazer o seguinte, haverá oportunidade de eu repensar minha opção de comentário, mas nesse momento eu acho que ele não... Ele é diametralmente opostas as posições. Gênio na bola,
lixo como pessoa. Eu Por enquanto ele é pessoa. Ok. Cada um com a sua opinião, né? Eu discordo respeitosamente. O que é o mais... Vou dizer que o seu comentário é um lixo. Mas o Maradona, ele de fato foi um cara controverso, mas é um período triste a história do Maradona é uma história triste. O problema, Maurício, é que a história dele, que começa com essa dependência química, não é uma dependência química pós-jogo. Ele já trouxe dentro da vida dele como profissional de futebol, continuou depois. Tinha todas as oportunidades. Tem várias oportunidades aí na vida que a gente vê pessoas que se... Ele, desculpa, por mais doente que seja, ele não quis lutar contra a doença. Não. Eu vou te sugerir, inclusive, que tu assistas... o documentário do Costurica. La Mano de Deus? Tu que és pai, vou te... Pai ou espetáculo? És pai. Tu que és pai de uma menina... Eu vou citar uma passagem do Maradona que é bastante emocionante, em que ele fala que durante os aniversários, teve uma passagem num aniversário de uma filha dele, em que ele não conseguia, ele estava lá presente, mas ele não aproveitou porque ele estava sob o efeito de drogas. Então ele sofre com essa, né, olhando... de forma retrospectiva, ele diz: eu não acredito que eu possa ter feito isso, que eu possa ter não ter aproveitado. Então terceiros eram que atrapalhavam a vida dele. Não acho que é evidente que todo o entourage, né, a cidade de Nápoles, enfim, né, um grande astro à noite, a gente sabe no documentário da Prime Video. É muito forte essa questão do envolvimento, principalmente de Nápoles. Então, permita-me marcar essa posição. Eu acho que fica as duas posições estão claras. Acho que o Maradona, a gente aqui falou da igreja maradoniana, que é talvez um exagero dos nossos... É um exagero, é um absurdo uma igreja maradoniana. Eu queria citar mais uma outra pílula. Mas conclui. Não, eu vou deixar... A pílula é sua. Não, tem mais uma passagem que agora me ocorreu. Vocês vão lembrar que do jogo Brasil-Argentina na Copa de 90? Lembro. Tem o caso da garrafa d'água. Sim, que o branco. E ele e outros jogadores argentinos... Admitem posteriormente, né? Eles tiram sarro num programa de televisão lá, riem, assim, de uma maneira debochadíssima. Pô, é um ato entre atletas, entre colegas de profissão, você ceder água ali é uma coisa... Normal. Pô, normal, muito normal. É uma gentileza mesmo. Porque é Copa do Mundo, porque é o Brasil e a Argentina. Copa do Mundo e Brasil e Argentina, né? Mas mesmo assim, Maurício... Não, claro... Na frieza... Eu acho que é muito improvável que isso tenha acontecido. Aí depois eles negaram, claro, aí ficou no ar, a versão oficial não existe, porque é algo... É difícil de se comprovar, mas deram risada pra caramba no tal programa, né? Eu acho muito improvável. Não era La Noite del 10. É isso aí. Não sei se... Porra, aliás... O Pelé teve lá... Trocaram... Baixadinha? De cabeça. Uma baixadinha é com as pernas. No caso é cabeçadinha. Mas foi uma passagem bonita. Não, essa foi. Pelé e Maradona. Eu não quero aqui ficar transparecer que eu só tô lembrando coisas negativas. Teve momentos em que ele estava sóbrio e que ele parecia uma pessoa normal. Ele era muito amigo de jogadores brasileiros aqui. Sabe quando que ele não parecia uma pessoa normal? Não. Dentro de campo. Ele era gênio. Dentro de campo era gênio. Eu diria que... Vamos perguntar, Branco? Tu acha que o Maradona é gênio? Deve dizer que sim, né? O Branco não vai para... Depois o Branco sofreu muito com o Covid, né? Teve uma passagem bastante emocionante. Já está recuperado. O Branco também... Ele não vai se indispor. Depois da Copa do Mundo, ele teve um pouco de fim de carreira, ele teve um problema de ele ficou meio pesado, né, professor? Ainda está... Eu acho o seguinte, do jeito que o Maradona gostava da branca, ele não ia fazer isso com o branco. Muito bem. Acho que demos uma secada na carreira do Maradona. Fechou. Eu acho que conseguimos delinear vários aspectos das carreiras do Maradona. Um gênio do futebol, um gênio... Com certeza. Gênio da vida. Muito bom. Valeu, pessoal. Feito.
Esse é o VAR Retrô número 6 do nosso 6º episódio. E pensamos um lance da Copa de 1962, o famoso lance 2 em 1, no terceiro jogo, né, da fase classificatória, Espanha e Brasil. Professor, contextualiza aí para nós. Pois então, lembrando que era uma Copa com grupos também de 4 seleções cada. E uma coisa curiosa, né? A pontuação ainda era 2 pontos por vitória e a parte do empate 1 para cada um, como ainda é hoje, né? Sendo a última rodada, o Brasil tinha 3 pontos, uma vitória sobre o México e um empate com a Tchecoslováquia. A Espanha tinha 2 pontos, havia perdido para a Tchecoslováquia e ganho do México. Então, o Brasil jogava pelo empate para se classificar. México e Tcheco jogavam na mesma horário? Curiosamente, presidente, eu fui verificar, a dona FIFA tem cada bagunça em Copas do Mundo, tá? O jogo Tchecoslováquia e México foi no dia seguinte, o que é completamente inaceitável hoje em dia, onde as últimas rodadas são sempre jogos simultâneos, correto? O que mostra que tudo evolui. Verdade, porque teve depois confusões homéricas, Brasil e Argentina em 78, né? E assim por diante. Com o caso Peru. Exatamente. Não, e nessa própria Copa também tem a questão do Garrincha. Essa é uma outra questão de um outro momento. O que acontece? O jogo transcorria com o placar de 1-0 para a Espanha. O que eliminando o O Brasil. Brasil estava sendo eliminado. 11 minutos do segundo tempo, surge o lance. Que, enfim, vocês estão vendo daqui a pouco. Aí já pode rodar o lance, Maurício? Roda aí, Tá Lucas. rodando o lance. O lance, como o Maurício já falou, são duas situações. O presidente vai fazer a primeira análise, presidente. Não, acho que Ou não? A gente está vendo aí no lance que Não, primeiro há uma falta. Uma falta. Que foi marcada, porém... Na verdade, um dos maiores laterais esquerdos do Brasil, Newton Santos, na sua malandragem brasileira, faz uma falta dentro da área. Isso é um lance mais conhecido, talvez o lance mais debatido em Copas. É bem citado. Talvez não seja nem o maior problema desse VAR retrô. Exato. Né? Porque nitidamente a falta é dentro da área. Ele Veja dá aí, ó. um passo malandro para fora da área, induzindo o Bustamante a marcar. Sérgio Bustamante, para quem é o árbitro chileno da partida da casa. Perfeito. Ele apita fora da área com esse passo que ele dá para fora. Aí, na sequência, há o cruzamento. Nesse cruzamento, contextualiza, professor. O cruzamento o zagueiro Zósimo do Brasil cabeceia a bola, mal cabeceada, para cima. O jogador Peiró da Espanha faz uma... Joaquim, né? Joaquim Peiró dá uma espécie de uma meia bicicleta. Quase uma bicicleta, né? E coloca a bola dentro do gol do Brasil. Não há nada. E não tem... já estou dando a minha opinião. Não há absolutamente nada. Primeiro eu dou opinião. Desculpa, presidente. O senhor dá primeiro. Só pra gente contextualizar e seguir o ritmo do programa. Perfeitamente. Falta inexistente. Nítida. Ou seja, pênalti a ser marcado contra o Brasil. 2-0 podia ser marcado no pênalti. Poderia. Na sequência, a falta é marcada, então, fora da área. É batida pra dentro da área. Não há nenhum lance irregular. A gente pode verificar ali. Houve um empurrão. Impedimento, nada. Houve um empurrão no Zósimo que dificultou retirar a bola. Há uma posição irregular. Nada disso acontece. Na verdade, é um golaço. Um baita gol de bike. Ou uma semi-bike. E a conclusão é... O Brasil foi auxiliado na Copa de 62 aí para a fase seguinte. Só para fazer o complemento, o Brasil vira o jogo depois com os 2 gols do Amarildo citados. O possesso. Tá? Bem lembrado pelo Maurício. Não lembrava do apelido do Maurício, lembrou muito bem do apelido. Então, porém... mas não tinha falado ainda. Então, eu lembrei do apelido, mas não falei. Foi em outro momento. Mas comentou nas internas. Mas por que o possesso, Maurício? Não sei. Essa fudeu. O possesso, porque ele estava possuído. Mas Vamos respirar. Eu acho que a gente está só... A sua opinião sobre o lance? Não, a minha opinião sobre o lance, eu acompanho a opinião de vocês. Mas dentro da cronologia dos fatos... Seria 2-0 Espanha? Não. Mas é um poderia ser. Primeiro que o segundo lance não existiria.
com o VAR. Ah, não, bem observado. Então, tem razão. Seria esse pênalti. lance seria marcado pênalti. Correto. E Tá. o que aconteceria depois não se sabe. Então, Agora, se separarmos os gêmeos, né, o lance gêmeo Se aqui, fosse um bivitelinos e não um vitelino. eu acho que foi pênalti, né? Mas uma vez que, né, o VAR não tivesse atuado nessa questão do pênalti, no lance da falta, o VAR se chamado não teria absolutamente Repara bem, nada para que... não há um encontro nos osmos mesmo, né? Não há nada. Não há nada. Não há nada, né? Não. Assim, eu acho que cabe até um comentário. A gente que gosta, claro que a gente gosta também da seleção Mas vocês brasileira. olham assim, desculpa. O árbitro está muito bem posicionado dentro da área, você viu ali? De frente. O tamanho que está de frente De pro frente. lance. Você vê que ele está aqui, ó. Ó, ele vai aparecer no lance aqui, ó. Assim, no anulando. segundo lance. No segundo lance, não no primeiro. No segundo lance ele vai estar aqui, ó. Ele vai aparecer aqui no canto direito da tela. Ó. Para. Cara, É constrangedor, o que que assim. É ridículo E o lance que ele apita. Eu acho que, claro, a gente gosta muito do esporte futebol, né? Não há questão de, é o Brasil, é Argentina, é Polônia, é Coreia do Sul. Pô, a gente olhando Polônia, Coreia do Sul. seleções aleatórias, né? 1962, Não é uma questão, a gente está analisando o lance, não as camisas, né? Então, um outro futebol, uma outra velocidade, uma outra qualidade de porém, os arbitragem. erros Não, sem sombra de dúvida. são constrangedores. Sem sombra de dúvida. O que Foram ele 2 pode erros. ter dado ali é um empurrão nas costas dos osmos que eu também não consigo ver. Então Não, então não podia ter dado. Ele inventou uma marcação. Talvez ele tenha construído a primeira hipótese de perigo de gol. Infelizmente, feito. Pode ter nascido aí a expressão do perigo de gol, não sei. Mas o certo é que a Elza Soares foi assistir essa Copa do Mundo em Esteve no loco. Chile? Esteve? Opa. E Apoiando o Mané. o Brasil acabou sendo campeão. Que, diga de passagem, Mané, na minha concepção, pelo que eu vi posteriormente de vídeos, obviamente eu não vi essa Copa online, nem ao vivo. Tu não tinha nem nascido. Ela Online não foi transmitida. digo pra vocês, Mané carregou o Brasil nas costas, né? Com a saída do Pelé, né? No primeiro jogo, né? Isso. Online em 62 não existia ainda. Nem offline, se Nem duvidar. né? offline. É isso aí, fechou o VAR Retrô número 6. Até a próxima, um abraço. Um abraço, Valeu. pessoal.